Queridos, nós vamos começar nessa noite a palavra de Deus. E o texto que eu tenho aqui hoje para trazer para os irmãos, eu quero procurar ser breve, querido. É um texto conhecido, porém, querido, um texto muito abençoado por Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17, a partir do versículo 14 em diante, querido. Quero repetir, é um texto conhecido dos irmãos, mas é um texto desafiador, querido. Eu gostaria nessa noite, querido, de conseguir transmitir para os irmãos a palavra, poder compartilhar com os irmãos, na mesma proporção que o Espírito Santo, ele transferiu essa palavra para mim. Queridos, hoje foi um dia muito especial, porque a pastora tomou iniciativa com as mulheres, com as irmãs, com as filhas delas, espirituais, e nós fomos hoje para o Canaã, de manhã bem cedinho, e oramos ali por um período de 1 hora e pouco. Aí eu vim para casa, e pela graça e misericórdia de Deus, Dia das Mães, tive ali um almoço em família, onde estava ali os meus filhos, algumas pessoas que a gente ama bastante estavam junto conosco. E quando eu subi para a igreja à tarde, queridos, eu fui orar ao Senhor, pedir uma palavra. Eu confesso para os irmãos que não deu nem muito para estudar hoje, porque eu fui orar, querido, e recebi uma visitação do Espírito Santo. Foi algo muito lindo, muito maravilhoso, e que se pendurou por 2 horas, querido, e fiquei ali, e foi muito lindo o que Deus falou no meu coração. Eu não tive nem muito tempo de estudar muito a palavra, esqueci de comprar o material da Santa Ceia, tive que sair correndo. E então o dia hoje foi um dia muito, muito, muito abençoado por Deus. Eu tenho certeza que não foi diferente com você. Eu tive notícias que muitos filhos sentou com suas mães e foram um domingo muito abençoado. Que bom, querido, que a família esteja unida. E dessa forma, querido, eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra. Vou repetir. Eu não sei se eu vou conseguir, querido, mas eu espero que os irmãos prestem atenção, para que essa palavra possa ter a mesma intensidade que teve no meu coração para os irmãos. Querido, o texto é conhecido, Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Eu gostaria de falar nessa noite aqui a respeito de fé. E quero compartilhar com os irmãos o texto da palavra de Deus. Se você pudesse me acompanhar, que está aí, querido, vou repetir, Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. Vamos lá comigo? Olha o que diz: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água, ou eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando tereis que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Amém, queridos? Amém ou não?
Queridos, eu não sei quantas vezes você já ouviu essa palavra. A última vez que eu preguei essa palavra, eu falei ela sobre a ótica do que falou Marcos, no Evangelho de Marcos, querido. E não faz muito tempo. Mas, querido, eu vi há uma semana atrás o Arthur falando a respeito da fé do tamanho de um grão de mostarda. E eu comecei a meditar naquela palavra e pensar. E durante essa semana, o Espírito Santo colocou no meu coração o falar sobre essa palavra aqui e transferir essa palavra aqui para os dias de hoje. Queridos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós observamos que muitas coisas aconteceram num curto espaço de tempo e que todos os acontecimentos que aconteceram ali, eles contribuem e muito, querido, para nós meditar na palavra e trazer essa palavra para aplicar ela no nosso dia a dia. Por quê? Fala de fé, fala de cura, fala de luta, fala de dificuldade, fala de circunstância, fala de momento. Por quê, querido? Quase sempre a nossa vida, como nesse texto aqui, ela passa por oscilações, sem que a gente queira. A nossa vida ela é marcada, por quê? Por altos e baixos. Eu lembro até hoje, sempre falo sobre isso, que um pastor, ele dizia para mim, nós que somos pastores, temos que viver o nosso dia inteiro dirigido pelo Espírito Santo. Aí eu discuti com aquele pastor e falei, pastor, não tem como nós sermos dirigidos totalmente pelo Espírito Santo. E aí era uma discussão teológica, o pastor defendeu o ponto de vista dele, e ele não conseguiu provar para mim. E por quê, queridos? Porque se você observar, por exemplo, a palavra como um todo, a revelação na minha vida, de Romanos capítulo 7, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala das dificuldades dele, que ele não conseguia, o apóstolo Paulo declara, ele fala assim, igreja, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e aquilo que eu quero fazer, acabo não fazendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, querido, nós vivemos entre o santo e o profano, nosso dia todo. A palavra de Deus, Jesus ensina que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo está bom. Se os nossos olhos for mal, nosso corpo está mal. Agora, querido, você vê tantas coisas, a gente olha para tantas coisas, e não tem como você ser uma pessoa espiritual, porque o próprio apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, e fala que o homem é pecador em potencial. Quem poderá, querido? O homem, raiz da amargura, o homem é mau, querido, ele nasceu do pecado, e não tem como você se tornar 100% espiritual. A gente só consegue ser 100% espiritual a partir do momento que você consegue reconhecer os seus erros, e você vive a total dependência do Senhor, e você vai na sua comunhão com Deus pedindo perdão, e aí o Senhor vai perdoando, e vai perdoando, e vai perdoando. Olha o cenário aqui, Jesus tinha 2 discípulos, amém ou não? Mas inevitavelmente, não por conta de preferência, Jesus não fazia acepção de pessoas. Se ele tivesse feito, ele teria ido para o inferno e não tinha saído mais. Mas Jesus não fazia acepção de pessoa. Agora, querido, você vai notar, por exemplo, na Bíblia, na palavra de Deus, que Jesus sempre, em ocasiões especiais, onde ele precisava de pessoas para pegar e entrar em concordância com ele, ele levava 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Do ponto de vista dos outros discípulos, poderiam dizer, Jesus, ele era, inevitavelmente, ele tinha preferência por esses 3 discípulos, porque se estavam mortos, e ele precisava de ter ali pessoa de fé, ele tirava todos os discípulos fora, como aconteceu na casa de Jairo, ele levava só os 3, e foi assim. E o texto que antecede aqui, o capítulo 17, mesmo no versículo 1, fala que Jesus, ele chegou no Monte da Transfiguração. Se você for em Jerusalém um dia, isso vai ser um passeio que você vai passar lá, porque tem a terra de Canaã, e tem lá as montanhas da Jordânia, tem o rio Jordão, e por lado de cá, no estado de Israel, no país de Israel, tem uma planície muito grande,
E essa planície, ela tem mais de 100 quilômetros de distância, é a terra de Canaã. E por lá de cá tem as montanhas, querido, que é a montanha que faz a parte de Israel ali, que tem Nazaré e outras coisas. E no meio desse vale tem uma montanha que ela é enorme assim, ela sobe assim, enorme aquela montanha. E aqui na Bíblia fala que aquela montanha é o Monte da Transfiguração. Ou seja, no meio da terra de Canaã, Jesus, ele subiu lá em cima para transfigurar-se. E ele levou quem? Quem levou? Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos que eram aquela linha de frente com Jesus ali. O que acontece? Que ficou os 9 discípulos aonde? Lá no pé do monte. E meus irmãos, lá em cima na montanha foi algo maravilhoso. Elias desceu, representando os profetas. Moisés desceu, representando a lei. Jesus transfigurou com o seu rosto em glória. E Moisés e Elias, e quem estava lá? Pedro, Tiago e João, vendo tudo, ouvindo tudo. Você acha que aquilo era pouco? Agora, irmão, vamos parar um pouco, vamos pensar nos outros 9 discípulos que não foram escolhidos, que foram deixados para trás por circunstâncias. Você vai ver aqui nesse texto aqui que as circunstâncias sobre as quais aqueles discípulos ficou para trás era porque eles não eram fiel na oração, eles não eram fiel no jejum. Eles andavam com Jesus, mas eles estavam preparados até um limite só. Não estavam preparados para ir mais profundo. É como aquela ministração de Ezequiel 47. A água estava aqui nos ombros. A água estava nos ombros. Era uma experiência que eles tinham limitada. A experiência maior de Pedro, Tiago e João eram as pessoas que podiam dizer que mergulhavam no Espírito. Amados, como que isso reflete por dia de hoje? É individual, é cada um com a sua experiência, com a sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Existem circunstâncias, querido, que Deus ele te leva. Existem circunstâncias que Deus ele fala, você não pode ir, porque se você for, você vai ter problema. Por que você vai ter problema? Porque você vai enfrentar uma legião de demônio. E essa legião de demônio só sai com jejum e oração. Mas pastor, eu não jejuo, eu não sou muito de oração, não gosto de ter intimidade com Deus. Pergunta para mim, pastor, qual é as novelas que passa que eu sei? Pergunta para mim, é brincadeira. Brincadeira. Sabe tudo dos artistas, mas não sabe nada de Jesus. Tem coisa, querido, que a gente precisa parar um pouco e pensar. Como você vai obter, querido, comunhão? Como você vai obter diante da sua vida, da sua decisão, intimidade com Jesus, se você não vai no particular com Jesus? Então presta atenção. Deus ele escolhia Pedro, Tiago e João. Eu posso garantir para vocês que eles estavam sempre preparados. Por quê? Morreu a filha de Jairo, todo mundo chorando. Jesus faz o quê? Todo mundo para fora. Fica quem? Pedro, Tiago e João. Mas o pai e a mãe só. Ninguém viu. Depois é que foram feitos os manuscritos. E eu acredito que é depois que os discípulos tiveram acesso àquela palavra. Por quê? Porque eles não estavam preparados. Agora imagine a cena aqui. Jesus está lá em cima do Monte Tabor, transfigurando lá em cima. Ali, querido, a glória desceu, o céu desceu. Foi algo extraordinário naquele lugar. E os discípulos, os 9 discípulos, numa luta tremenda, com a legião de demônio, toda a qualidade naquele menino. E aí, o fracasso foi inevitável. Queridos, eu quero seguir o meu roteiro aqui, para mim não perder o tempo, porque nós temos muita coisa para acontecer ainda. Nós lemos a palavra, deixa eu seguir aqui meu roteiro. Olha, passamos
Presta atenção, passamos da montanha da glória para o vale da necessidade. A aparição repentina de Jesus e de seus 3 discípulos surpreende a multidão. Um pai havia levado o filho endemoniado e aos 9 discípulos, implorando que o curassem, mas eles não puderam. Os escribas viram o que aconteceu e estavam usando o insucesso dos discípulos para discutir com eles. Enquanto os escribas faziam acusações e os discípulos se defendiam, o demônio estava acabando de matar o menino. Quando Jesus chega, o que Jesus encontra? Encontra um cenário de destruição. Por quê? Os escribas começaram a falar ali coisas, e os discípulos discutiram com os escribas, e o menino continuava endemoniado. Aí, meus amados, Jesus ele encontra aquele cenário. Vamos lá comigo. Quando comparamos os relatos dos evangélicos dessa cena dramática, descobrimos que esse filho único estava de fato em grande perigo. De acordo com Mateus, vamos lá, o menino estava enfermo, era epilético e era suicida, atirando-se de repentino no meio do fogo ou então na água. O Marcos conta essa mesma história. Ele descreve o menino como um mudo que caía no chão com frequência, espumando e rangendo os dentes, depois ficando com o corpo todo rígido. Lucas escreve assim, e diz que o menino era um filho único e que gritava ao entrar em convulsões. Apesar de algumas desses sintomas poderem ser de causas naturais, por exemplo, o menino estava à mercê de um demônio, uma vez que os discípulos não conseguiam fazer coisa alguma. Não é de se admirar que o pai do menino tenha se ajoelhado quando Jesus Cristo chegou. Ou seja, todas aquelas descrições, querido, tanto de Lucas, como de Marcos, como de Mateus a respeito do menino, se você observar, vai apontar, querido, para coisas naturais, doenças naturais que se vê até o dia de hoje. Mas, querido, a Bíblia afirma aqui, presta atenção, no caso do menino, que tudo aquilo era provocado por uma legião de demônio. A legião de demônio é que fazia aquilo com o menino. E cada um descreve o menino de uma situação muito pior. Agora, querido, quando Jesus aparece, segundo o texto aqui, o que é que o pai faz? O pai cai de joelho na presença de Jesus. Por quê? Ele já tinha as suas esperanças quase que execradas da sua vida. Por quê? Porque o menino dele continuava do mesmo jeito. E a fama de Jesus, e o que diziam dos discípulos de Jesus. Agora, querido, Jesus, ele não era só. Jesus, ele tinha os seus 12 discípulos. E se você observar, por exemplo, os textos da palavra de Deus, Jesus, ele dava ordem para os seus discípulos ir nas cidades, curar todos os enfermos, expulsar todos os demônios. Então os discípulos de Jesus tinham o quê? Poder e tinham autoridade. Mas presta atenção, eles perderam o poder e perderam a autoridade. Então, quero que você comece a pensar sobre isso. Eles tinham, mas perderam. Vamos ver a Bíblia, o que ela fala a respeito disso. Olha, a primeira reação de Jesus foi de tristeza profunda, ao olhar para os seus discípulos envergonhados, e para os escribas argumentando, e para o pai necessitado do seu filho ser liberto. O mestre gemeu lá no seu íntimo, de ver todo aquele cenário, e ele profere uma palavra que ele diz o seguinte: até quando estarei convosco e vos sofrereis ainda? Olha aqui para mim, queria fazer uma pergunta para você. Para quem Jesus falou isso? Para quem Jesus falou isso? Ou geração incrédula, ou no texto de Lucas diz o seguinte: até quando estarei convosco e vos sofrereis ainda? A pergunta que eu faço para vocês é: para quem Jesus falou isso? Foi para os discípulos? Foi para o pai do menino? Para quem que ele falou?
Ou será que Jesus está falando isso para nós? Ou será que nessa noite o Senhor Jesus está falando para nós? Ô geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vocês e vocês vão sofrer? Até quando? Se você parar aqui para pensar, você vai ver que, eu vou mostrar aqui o versículo aqui, que Jesus deu autoridade e poder para os discípulos. Se você for parar para pensar, depois que Jesus consumou a obra na cruz do Calvário, depois que ele subiu ao céu, depois que ele pisou a cabeça da serpente, tomou a chave do inferno do demônio, depois que ele subiu ao céu, ele deu toda a autoridade, todo o poder para a igreja. Essa palavra, eu acredito da seguinte maneira: ela caberia hoje mais para mim e para você do que para os próprios discípulos. Essa palavra, ela caberia mais para mim e para você do que para o pai daquele menino que não tinha mais fé que o seu filho fosse curado. Então ele faz a pergunta, ele diz: até quando estarei convosco e vocês vão sofrer? A partir desse ponto aqui, eu arrisco afirmar para mim e para você que todo o nosso sofrimento, angústia, amargura, decepção, frustração, ela existe na nossa vida até a hora que você permitir. Ela existe na nossa vida até a hora que você quiser. A impressão que eu tenho aqui quando eu olho para Jesus, que se eu e você nessa noite aprender a palavra de Deus, você vai poder dar um fim a tudo e qualquer coisa contrária na tua vida. Você vai poder dizer não, você vai poder dizer não para muitas coisas contrárias na tua vida. Você vai poder mudar a sua história. Por quê? Porque Jesus ele vem ali e ele transfere para os discípulos, ele transfere para o Pai, ele transfere para nós uma palavra em que ele afirma: até quando eu estarei convosco, ó geração incrédula, e vocês sofrerão ainda? Até quando? Esse até quando aqui transfere para nós até o momento que você quiser. Até o momento que você quiser. Agora, queridos, vamos lá comigo, presta atenção. A incredulidade e a perversidade espiritual deles era o peso para Jesus. Eu fico imaginando, me desculpe, como Jesus se sente a olhar para os cristãos fracos de hoje, dado as circunstâncias em que se encontra o mundo, dado as circunstâncias em que a palavra de Deus afirma, o apóstolo Paulo categoricamente, que a vontade de Deus é que todos se salvem, é que todos venham ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus. Aí você olha, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios que ele deu toda a autoridade dele para a igreja, e a palavra de Deus afirma que Jesus estará no céu, sentado num trono, esperando até que os inimigos, até que Satanás seja colocado debaixo do estrado dos pés dele. Há um equívoco. Qual é o equívoco? Muitas vezes a gente espera Jesus fazer, mas a Bíblia não fala nesse tom. A Bíblia fala que Jesus espera você fazer. A Bíblia diz que Jesus espera a igreja fazer. Ele espera a igreja fazer, e a igreja espera Jesus fazer. E essa é o problema entre Jesus e os seus discípulos. Qual é o problema? Até quando? Até quando eu vou estar com vocês e vocês vão continuar sofrendo? Até quando? Aí Jesus começa a ensinar alguma coisa muito importante. Por exemplo, Jesus libertou o menino e ordenou que o demônio nunca mais retornasse naquele corpo. Quando o demônio tentou ainda uma última cartada para que a multidão pensasse que o menino estava morto, mas Jesus levantou o menino e entregou ele na mão do seu pai, e toda a multidão glorificava a Deus. Os 9 discípulos,
deveriam ter sido capazes de expulsar o demônio. Jesus lhe deu autoridade para isso. Vamos conferir comigo em Mateus 10. Eles eram capazes, alguma coisa aconteceu. Nós vamos falar um pouco nessa noite. O que aconteceu? Aí Mateus mesmo, capítulo 10. Vamos aí comigo. Mateus 10, do versículo 1 a 8. É pertinho, vamos lá. Os discípulos deveriam, mas o que aconteceu? Vamos aí comigo. Mateus capítulo 10, versículo 1. Até o versículo 8, olha o que diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado de Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. E vocês receberam de graça e dei de graça. Amém ou não? Jesus tinha feito o que então para os discípulos? O que ele tinha feito? O que ele tinha feito então? Dado poder e autoridade. Agora, amados, por quê? Por que aqueles 9 discípulos não foram capazes? O que aconteceu com aqueles 9 discípulos, querido? Qual foi o acontecimento ali? Eu queria falar aqui a respeito de algo, querido, que pode entrar para o campo aí da revelação ou da conjectura, como você queira. Mas de alguma forma eles haviam perdido esse poder. Quando perguntaram a Jesus, a seguinte pergunta para Jesus qual haveria sido a causa dessa derrota e dessa vergonha? Os discípulos, querido, eles tinham uma experiência. Qual que era a experiência dos discípulos? Eles já tinham expulsado demônios, já tinham curado enfermos, já tinham ressuscitado os mortos, eles já tinham feito coisas extraordinárias no nome de Jesus Cristo. E agora Jesus chega ali e olha assim: puxa vida, até quando eu vou estar no meio de vocês e vocês ainda vão sofrer dessa forma? Mas os discípulos, os 9 discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, começaram ali uma indagação pessoal, que é algo que eu acredito e quero ensinar para os irmãos hoje, que é até produtivo. É até produtivo, irmãos. Você sabe o que é produtivo? Você parar um pouco e pensar: por que não está acontecendo? Isso acontece na empresa. Você tem uma empresa, por exemplo, você não está vendendo nada. Você tem que parar e pensar: o que está acontecendo com a minha empresa? Tem alguma legalidade? Estou fazendo alguma coisa errada? Outra coisa, você tem, por exemplo, no seu casamento, o seu casamento está indo de mal a pior. Vocês estão à beira de uma falência múltipla, da separação, que vai sofrer o filho, vai sofrer todo mundo por gerações. Querido, qual é a pergunta? Senta o casal e pergunta: o que aconteceu? Aonde nós estamos errando? É uma pergunta que tem que se fazer. Eu falo com legalidade, de 31 anos de casado, querido, que quantas vezes eu sentei para perguntar, e quantas vezes eu sento ainda para perguntar. E eu quero falar uma coisa para os irmãos: sabe quantas vezes eu senti vontade de separar da minha esposa? Essa semana mesmo. Essa semana mesmo. Meus irmãos, sabe aquela semana que a mulher fica terrível?
Ela olhou para mim e falou assim: eu acho que é melhor para mim e para você. Você vai ser feliz com outra e eu vou ser feliz com outro. Olha o que ela falou para mim. Meus irmãos, eu virei homem, quer dizer. Meus irmãos, imagina eu nervoso. Imagina o nervoso. Olhei para ela e falei: demorou, é agora. Aí depois tivemos que fazer o quê? Sentar e consertar. E aí pergunta: querido, só amor, eu te amo. Outro dia, né, ia no cinema, pagar metade no cinema, né, tinha que dar um beijo lá na frente do cinema lá. Ela falou para mim: paga inteira. Eu não vou. Não vou. Eu falei: amor, é só um beijinho. Aí o meu filho falou assim: não é beijinho não, tem que dar beijão mesmo. Ela falou assim: você está maluco? Você acha que eu vou lá, dois velhos, beijando na frente dos outros? Não vou não. Se quiser, paga inteira. Aí hoje não, já falaram para mim: não, se quiser assistir o filme, não é beija. O que uma conversa não muda? Uma conversa muda tudo. Agora aqui, vamos voltar ao assunto aqui. Os discípulos, presta atenção. Os discípulos, eles estavam ali pensando o quê? Os discípulos estavam ali da seguinte maneira: o que é que aconteceu se eu já orei, já mandei o demônio embora, já ressuscitei, já fiz de tudo, e o que é que aconteceu? Aí vai perguntar para Jesus, e Jesus tem a resposta. E qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus, querido, está aí no Evangelho de Mateus mesmo, no versículo 20, que diz o seguinte, a resposta de Jesus: e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Estou falando na minha versão aqui, tá? Eu mudei de Bíblia, NVI, tá certo? Mas a sua Bíblia também vai chegar no mesmo ponto. Versículo 20, e ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Ou seja, porque falta de fé. Ele continua respondendo no versículo 21, os discípulos, ele vai responder no versículo 21, e o que ele fala no versículo 21? Vamos lá: mas esta espécie de demônios, ou esta espécie, só sai pela oração e pelo jejum. Amém ou não? Qual foi a pergunta? Senhor, por que nós não expulsamos esse demônio? Jesus falou assim: ó, porque está faltando oração, porque está faltando jejum, porque está faltando fé. O problema nosso, sabe qual que é o problema nosso? Presta atenção aqui, por favor. O problema nosso, querido, é que nós muitas vezes nós temos dificuldade em admitir que você precisa consertar no casamento, admitir que você precisa mudar na empresa, admitir que você precisa mudar seu ramo de atividade, admitir que você precisa mudar o rumo da maneira como que você está criando os seus filhos. De repente, você fala A para o seu filho, ele fala B. De repente você fala para o seu filho: fica quieto, ele fala: fica quieto você. Alguma coisa está errado. A tua família está entrando num colapso. O seu filho nunca pode te enfrentar. Isso está na Bíblia. O filho tem que respeitar o pai e mãe. Agora, querido, alguma coisa vai demonstrar que está errado. Agora, querido, a questão é: você quer ouvir? Você quer ouvir? Você quer mudança? Você quer mudar a tua vida? Você quer mudar? Você quer mudar ou não? Meus irmãos, eu sou pai de 3 filhos, meus filhos estão ali, pode perguntar para ele como foi a criação dele. Muito amor, mas a hora que precisou apanhar de vara, apanharam de vara. E debaixo do chuveiro. E com vara de ganchumba. Era 2 varadinhas, querido, mas aquela varadinha que deixava um cordão vermelho dessa altura aqui. Hoje dá até cadeia. Hoje dá até cadeia. Mas aí o que acontece? O que a Bíblia falava? Eu pegava a vara assim, colocava a vara assim em cima assim da televisão, falava assim: olha, a vara está aqui. Se vocês quiserem apanhar, é só me avisar, tá bom? Como assim, pai? A hora que vocês quiserem apanhar, vocês me avisam. Fazia arte, eu falava 1. Fazia arte, eu falava 2. Na 3ª, eu fazia. Você sabe qual é o problema de alguns pais? Os pais falam assim: ah, lá em casa você vai ver. Chega lá em casa, já passou. Querido, você cria cobra. Cria cobra.
Fala com o pai e fala assim, não vai. Ele fala, eu vou e não tem quem manda em mim. E aí? Aí liga para o pastor, liga para o discipulador, liga para o fulano. Qual é a palavra do pastor? Agora não dá mais. Agora não dá mais. Agora não tem como mais. Agora não tem como. Agora, meu amado, vamos só para os irmãos entender. Diante de Deus, presta atenção. Deus deu autoridade, deu poder. Os discípulos não conseguiram. Foram lá e perguntaram, Jesus, por que é que nós não conseguimos? Jesus foi o quê? Objetivo. Falta de fé, não tem oração e não tem jejum. E aí? E aí, meu querido? O demônio vai embora? Não vai. Agora a pergunta foi para você. Presta atenção. Até quando vós sofrereis ainda? Deixa eu falar. Pergunta para Jesus o que está faltando. Pergunta para ele o que está faltando. Pergunta para ele. Aí ele vai, talvez vai responder para você. Falta fé, falta oração e falta jejum. Aí o que você vai fazer, querido? Fala para mim. O que você vai fazer? Você vai decidir continuar sendo um cristão fracassado, que vive chorando, e que vive lá com aquele espírito, coitadinho, ai, coitadinho de mim, me ajuda, pastor, me ajuda, coitadinho. Vai continuar desse jeito? Vai continuar desse jeito? Meu irmão, Jesus está dizendo essa noite, até quando eu estarei com vocês e vocês vão sofrer ainda? Meu amado, em nome de Jesus Cristo, igreja do Senhor, o Senhor tem uma resposta para você nessa noite. Presta atenção, presta atenção. Talvez os 9 discípulos estivessem com ciúmes por não terem sido chamados para subir ao monte com Jesus. É possível que durante a ausência de Jesus eles tenham se contaminado, deixando de orar, enfraquecidos. Desse modo a fé ficou eles ficaram despreparados para enfrentar uma crise quando ela surgiu. Imagina só, irmãos, vamos entrar no campo da suposição, da conjectura. Jesus leva sempre 3, ele nunca vai, o camarada sempre está por fora, Imagina Jesus lá no monte da transfiguração, com Pedro, Tiago e João. O Pedro por si só já massacrava os outros discípulos, não precisava nem Jesus escolher ele, porque ele era um sanguíneo exímio que pensava em todo mundo. Agora, o Tiago, o João, meu amado, presta atenção, lá embaixo foi feita uma conferência. Sabe qual foi a conferência? Por que o pastor levou só 3 para ir no encontro com Deus agora e ministrar e não levou eu? Não levou você também? Não levou você também, Samuel? Não levou você também, Ana? O pastor não levou vocês? Só levou o Celso? O Dil? O Arthur? O Arthur é filho dele, né? Vou dar um desconto. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas que não acontecem na nossa vida e que você precisa perguntar o porquê. Eu não vou canalizar, só estou dando um exemplo. E vou falar para você que foi falta de fé, falta de jejum, falta de oração. Não vou falar que foi falta disso. Mas eu vou falar uma coisa. Os discípulos se ajuntaram. Você sabe por quê, querido? A Bíblia fala assim, que um abismo puxa outro abismo. Você sabe que aqui é a igreja aqui? Vocês conhecem, todo mundo está na igreja hoje ou não? Não conhece. Não conhece todo mundo que está na igreja. Tem gente que está vindo hoje pela primeira vez, você não conhece. Mas tem uma coisa que eu vejo assim na igreja que acontece assim, ó. De repente tem um irmão aqui, que esse irmão, ele tem uma, ele tá trazendo uma crítica. Qual que é a crítica? Essa coisa que o pastor fala de amor aí, não sei não, acho que não é amor não. Aí tem outro que ele não conhece, rapaz, que senta 1 quilômetro de distância dele. Tem o mesmo pensamento. Aí de repente eu vejo as 2 pessoas juntas. Eu fico falando assim, mas esse Satanás é muito forte. Ele pegou duas pessoas dentro da igreja, desconhecidas, e colocou os 2 juntos para comentar o mesmo assunto.
É isso que acontece, irmão. Você sabe por quê? A Bíblia fala que um abismo puxa um outro abismo. Então o que acontece? Qual foi o problema dos discípulos? Aquela conferência dos discípulos ali, ela tratou do assunto: por que Jesus não levou nós? Por que Jesus só leva Pedro, Tiago e João? Se você olhar do ponto de vista da Bíblia, você olhar o comportamento de Pedro, Tiago e João, eles não tinham nada que a gente poderia olhar e falar: foi por isso, por isso, por isso. Não, mas Jesus levava eles. Agora, queridos, a questão é aqui nessa noite: o que aconteceu com aqueles 9 discípulos que ficaram? Eles não conseguiram expulsar o demônio que eles estavam acostumados a fazer. E vai perguntar para Jesus. Jesus fala assim: ó, falta de fé, falta de oração e falta de jejum. Você imagina para os discípulos ouvir isso? Agora, queridos, Mateus 10 fala que Deus deu poder e autoridade. Agora, eles perderam? Perderam. Por que perderam? Porque momentaneamente eles foram viver influenciados sobre uma circunstância negativa. Agora, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu encurtar um pouco aqui. Você sabe qual é o problema das circunstâncias negativas? É que muitas pessoas desanimam aí. Tem pessoas que quando a luta vem, quando ele não consegue, aí é que ele para de orar definitivo. Aí é que ele para de ter fé definitivamente. Aí é que ele paralisa tudo. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu querido. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo escreve, 2 Coríntios, capítulo 5, que a nossa leve e momentânea luta e tribulação será transformada em peso de glória para as nossas vidas. Amém ou não? Olha o que diz a Bíblia: a nossa leve e momentânea luta e tribulação será transformada num peso de glória. Sabe por quê? O inimigo, ele pensa que derrubou você. Você sabe que o inimigo é campeão em pensar que derruba os outros. Sabia disso? Eu queria compartilhar um texto aqui com os irmãos que está lá em Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, que está lá no comecinho da Bíblia. Depois de Josué vem Juízes. Juízes, capítulo 16. Todo mundo conhece a história de Sansão aqui, amém ou não? Amém ou não? Amém. Todo mundo conhece a história de Sansão. Vamos lá comigo. Juízes 16, a partir do versículo 20. Olha o que diz aí. Juízes 16, a partir do versículo 20. Olha aí para os irmãos ver, vamos lá. Ó, presta atenção, vamos lá comigo. Então Dalila, ela chamou Sansão e disse assim: os filisteus estão te atacando. Para um pouquinho, olha aqui para mim. Ela tinha enganado Sansão. Ela tinha descobrido o segredo que ele era o narizeu e ela cortou o cabelo dele. E ele não sabia que ele estava agora com a cabeça raspada. Aí a mulher vai lá e fala assim: Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando. E ele não sabia que ele estava careca, com a cabeça raspada. Vamos seguir o assunto aí. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele, acordando do sono, e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, o poder de Deus tinha deixado ele. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Presta atenção no versículo 22, olha a revelação aí. Eu não sei se já teve ela, eu tive ela hoje. Olha o que diz o versículo 22. Logo, o cabelo da sua cabeça, o que aconteceu? Começou a crescer de novo. Olha aqui para mim. O Sansão era um narizeu. Ele fez um pacto, o pai dele fez um pacto. Ele não cortava cabelo, não passava navalha. Ele não comia determinadas coisas, que eu não me recordo agora. Mas ele era um homem separado para Deus. Quando Dalila foi lá para enganar ele, ela foi e ele contou o segredo, ela rapou a cabeça dele.
Aí o que aconteceu? Os filisteus chegou, prenderam ele e colocaram ele lá. Ele ficou virando um moinho lá dentro da prisão. Só que os filisteus esqueceram de uma coisa. Sabe qual? O poder saiu. Mas eles esqueceram, querido, que o cabelo dele estava crescendo. E aí ele ficou fazendo o quê? Ficou lá na prisão. Lá na prisão. Com os seus 2 olhos furados. Arrancaram os 2 olhos dele. Os seus 2 olhos furados. Mas o Sansão ficou lá, servindo as pessoas. Todo mundo sorrindo dele. E ele lá. Só que os filisteus esqueceram de uma coisa. O cabelo dele começou a crescer de novo. E foi crescendo o cabelo. Aí, querido, o que os filisteus fizeram? O filisteu falou assim: vamos fazer um sacrifício ao nosso Deus. O nosso Deus tirou o nosso inimigo. O nosso Deus, ele destruiu Sansão. E agora nós vamos fazer um culto, um sacrifício, e vamos levar o Sansão. Só que o Sansão agora estava cego, mas ele tinha cabelo. Ele pediu perdão ao Senhor, Deus voltou a força dele. Aí o que diz a Bíblia? Que o Sansão falou assim para o moço que guia ele: coloca eu dentro do templo, mas coloca eu entre os 2 pilares que sustentam o templo. 2 pilares, querido. Isso é coisa absurda, mas o Sansão falou: coloca eu entre os 2 pilares. Quando o Sansão estava lá entre os 2 pilares, todo mundo ficou sorrindo dele. Mas o grande erro do inimigo, querido, foi que o cabelo dele cresceu. E que o homem ele pode cair, mas Deus levanta ele e coloca ele no lugar devido. Sansão fez uma oração e falou assim: Deus, eu peço perdão para o Senhor, mas o Senhor me dê a minha força de novo, de aliança. A Bíblia diz que o Sansão pegou entre os 2 pilares, derrubou os 2 pilares, matou todo mundo. E a Bíblia está registrado ali a seguir, que Sansão num dia só matou mais filisteu do que a sua vida inteira. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer só uma mudança de atitude sua para derrubar os demônios que te afligiu a vida inteira e te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Deus precisa só de uma coisa só. Você tem que nessa noite entender e falar assim: Deus, eu preciso voltar. Me ajuda, Arthur, por favor. Você tem que dizer assim: Deus, eu preciso voltar na ativa. Eu preciso sair dessa vida medíocre. Eu preciso sair desse anonimato. Bem baixinho, Arthur. Pode abaixar isso, bem baixinho. Sabe o que Jesus está precisando hoje? De pessoas que tenham coragem de chegar diante dele e falar assim: Deus, por que a minha família está desse jeito? Sabe o que Deus está precisando hoje? De pessoas que tenham coragem de ouvir Deus falar. O que está acontecendo? O nosso problema, sabe qual que é? Que a gente tem medo do que Deus vai falar. Porque de repente Deus vai falar para você: filho, larga tudo o que você está fazendo. Abandona o seu negócio, abandona a sua empresa. Abandona tudo. Meus irmãos, eu estava dentro de uma empresa. Eu era um empresário bem sucedido. Eu vendia para o Brasil inteiro. Vocês conhecem a história. Deus, ele tirou, porque Deus, ele falou: não quero mais você como empresário, quero você como um pastor agora. Só que na minha relutância, eu estava lembrando disso hoje. A minha firma encerrou em São Paulo. E aí o meu irmão Cláudio, pastor Cláudio, meu irmão de sangue, falou assim: Roberto, vamos montar uma empresa. E nós montamos uma outra empresa. Ele era meu sócio. Eu ensinei ele a fazer tudo. Fizemos os custos com 30% de lucro. Eu fui em São Paulo, irmãos, e consegui vender numa empresa chamada Guerreiro Atacado, que ninguém vendia naquela empresa. Para vender na empresa, que era muito difícil, porque aquela empresa, ela vende para o Brasil todo. Para aquelas pessoas que vendem na rua, esses mascados que vendem na rua, espelho, coxa, essas coisas, eles compram dessa empresa, ela vendia o Brasil inteiro. Então ninguém conseguia vender lá. Mas eu cheguei num dia lá, querido, e eu fiz um brinquedo, que era um brinquedo assim, que era tinha aquele xaropinho do programa do Ratinho, que tinha um xaropinho que era feito de plástico.
E eu fiz um de pelúcia. E dentro dele eu coloquei uma caixinha de música que falava um monte de palhaçada. Querido, quando eu cheguei na empresa lá, chamada Guerreiro, o cara que tomava conta de todo o setor de compra, se apaixonou pelo brinquedo. E ele chegou em mim e falou assim: Roberto, quanto você consegue produzir? Presta atenção. Eu falei: olha, atualmente eu não produzo muito não. Ele falou assim: não, fala quanto. Eu falei: olha, eu consigo produzir uns 3, 4, 5 por mês. Ele falou: eu compro tudo. Se você vender 10, se você produzir 10 mil, eu compro 10 mil seu. Tudo que você produzir, eu compro. Eu falei para ele: como que você vai me pagar? Ele falou: te pago à vista. É o sonho que todo mundo queria, vender à vista. 3 meses na empresa, vendendo à vista, e a firma crescendo, crescendo. Fomos fazer um balanço da empresa. Não tinha 1 centavo no caixa da empresa. Não tinha nada no caixa da empresa. Eu fui orar a Deus, Deus falou assim para mim: até quando você vai insistir em ser um empresário? Eu só quero você um pastor. Cheguei para o meu irmão e falei assim: olha, é tudo seu. Se você ficar comigo eu vou quebrar de novo, porque Deus tem um chamado para mim. Decidi ser um pastor. Sabe qual que é o problema das pessoas em perguntar para Deus: Deus, o que está acontecendo? É Deus falar assim: ó, larga tudo, vou mostrar como que funciona. Meus irmãos, eu já contei essa história várias vezes. Na minha relutância, saí da minha casa num culto de domingo, fui para a igreja. Quando cheguei na segunda-feira na minha casa, minha esposa foi fazer o almoço e o armário estava vazio. A minha esposa falou assim: escuta, cadê a compra que nós fizemos na sexta-feira? Falei: está aí. Ela: não está. O armário vazio. Eu falei: entraram em casa ontem? Aí fui olhar na sala. Puxa vida, não é DVD, era videocassete, não estava lá. Fui no quarto dos meninos, a televisão não estava lá. Aí fui no outro quarto lá, eu tinha que cobrir um cheque de 5 mil, e a pessoa espatifou tudo que estava na bolsa da pastora, mas o cheque grampeado numa folha ele não viu, estava tudo ali. Ele não levou o dinheiro, levou só as coisas. Ele levou tudo que de comer embora. Aí eu falei: Deus, eu não tenho o que pôr na panela. A minha esposa falou assim: escuta, vai lá dar uma queixa. Aí eu desci no primeiro distrito aqui embaixo, dar uma queixa. Quando chegou lá, o cara falou assim: escuta, que videocassete que é o seu? Eu falei: é o tal. Ele falou: está aqui. Eu falei: como? Roubaram ontem à noite. Ele falou: pois é, rapaz, a mulher do ladrão, o ladrão chegou na casa dele com uma despesa, e a mulher, ela não concordou com o marido dela ter roubado, ela ligou para a polícia. A polícia foi lá, pegou algumas coisas, mas não tem queixa, não tem como prender a pessoa. Aí foram lá e prenderam o rapaz. E o policial fez o rapaz devolver toda a compra. Aí o rapaz devolveu a compra, devolveu o cassete, devolveu tudo. Aí quando eu cheguei na minha casa, eu estou entrando na minha casa era no fundo, era uma casa boa, mas no fundo. Eu estou entrando na casa, a hora que eu olho para trás, um pastor me chama. E aquele pastor me chamou, eu falei: pois não, pastor. Ele falou: pastor Roberto, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei: o que foi? Ele falou: sabe aquele pastor da igreja batista, assim, assim? Eu falei: sei. Pastor, o rapaz veio aqui e hoje está lá isolado. Faz 3 dias que ele não come, que as crianças dele não comem. Pastor, ele está precisando de despesa, não tem como o senhor ajudar. Eu com a sacola da compra na mão, que eu tinha acabado de recuperar da mão do ladrão. Aí Deus falou para mim: dá tudo. Eu falei: você está brincando? Dá tudo. Eu falei: pô, mãe, está aqui na minha mão. Está aqui, eu dei a sacola, uma bolsa de viagem, cheia de mantimento. Ele falou: obrigado, pastor. Foi embora. Eu entrei para dentro da minha casa, minha esposa falou: cadê a compra? Eu falei: ó, não tem mais compra. Mas como que não tem? Eu falei: Deus mandou eu dar. E eu dei. Foi embora. Aí eu fui orar, querido. Quando eu estava orando, bateu no portão, a história que muitos já conhecem. Um caminhão do lava-pés, com uma compra enorme para entregar na minha casa. E quando eu peguei aquela compra na minha casa, o Senhor falou comigo: é assim que eu quero você. Eu falei: como que o Senhor me quer? Mendigando? O Senhor falou: não, eu quero você dependendo de mim 100%. A partir de hoje você não vai trabalhar mais.
A partir de hoje, você vai viver com aquilo que eu vou te dar. Agora, querido, um empresário que faturava há 15 anos atrás 330 mil na empresa, vendia para o Brasil inteiro, que colocava aqueles 5 mil naquela época no bolso para me gastar na cidade, e não tinha onde gastar, que eu já tinha tudo, não tinha o que pôr na panela. Mas Deus falou: é assim que eu te quero. Faz 17 anos que eu vivo isso, para a glória do nome de Jesus. Você sabe, querido, nessa noite, qual é o medo das pessoas de chegar para Jesus e perguntar: Senhor, por que isso? Por que isso está acontecendo? É Deus falar para você: sabe, você tem que mudar, você tem que servir teu esposo, você tem que mudar, você tem que servir a tua esposa. O problema nosso é que muitas vezes nós não queremos mudança, nós queremos continuar na mesma vida, mesmo que seja para ficar lá moriando, lamentando. Quero dizer uma coisa: não tem coisa pior para Deus do que pessoas fracassadas e que por sua decisão continua sendo fracassado. Mas Jesus, querido, presta atenção, ele faz aqui uma ilustração, que eu queria falar pouco sobre essa ilustração, mas a ilustração, ele fala o seguinte, ele usa uma expressão aqui, e na expressão aqui ele fala o seguinte: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer a esse monte: monte, erga-te daqui e precipita no mar, e assim será feito. Se você tiver essa fé, e o Senhor vem dizendo: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vai ser impossível para você. Você vai servir a Jesus, a sua casa vai servir a Jesus, você vai ser abençoado, você vai ter tudo o que você quiser, mas nos padrões e nos moldes de Jesus. Agora, o que é a fé do tamanho de um grão de mostarda? Você sabe o que ela sugere? Sugere não apenas o tamanho que é um grãozinho muito pequeno. Deus honra até mesmo uma pequena fé, mas também vida e crescimento. Ter fé como uma semente de mostarda é ter uma fé viva, uma fé alimentada para crescer. A fé deve ser cultivada a fim de que cresça e realize feitos ainda maiores ainda diante de Deus. O problema, querido, é que a fé muitas vezes na vida das pessoas é uma fé passiva, é uma fé morta. Agora, queridos, o que é fé aqui? Olha aqui para mim. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. O apóstolo Paulo escreve e fala assim: ó, você faz bem em crer em Deus, porque até os demônios creem, que até estremece. Não sei se é Paulo mesmo que disse, se é Pedro, se é João, mas ele fala: olha, você faz bem em crer, porque você crê, até os demônios creem, que até estremece. Agora, a fé como um grão de mostarda aqui, é uma fé que ela pode ser pequena, mas ela produz na vida da pessoa algo. O que ela produz? O que Jesus está dizendo para os discípulos? Olha, se você tiver fé em mim, nada será impossível. Mas tem uma coisa: tem que ter oração, tem que ter jejum. Fé, oração, jejum é o que faltava para os discípulos. Uma fé como um grão de mostarda é uma fé que não é Deus que vai te dar, é você que vai junto com Deus determinar. A fé como um grão de mostarda é algo que age na tua vida, é algo que muda o quadro da sua história. Por quê? Porque você começa a dizer: Senhor, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso, não quero mais aquilo, não aceito mais isso nem aquilo. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma mudança generalizada na tua vida. Queridos, nessa noite, a palavra de Deus, ela diz assim: olha, tudo é possível para aquele que crê. A pergunta hoje, que eu quero já transferir para os irmãos é: ô geração, até quando eu estarei com vós e vós sofrereis ainda?
Queridos, os discípulos foram ousados e falaram assim: o que falta? Falta fé, falta oração e falta jejum. Talvez o que falte na sua vida hoje, sabe o que é? Você já tem Jesus, você faz coisas boas, mas Ele ainda não é o Senhor da sua vida. Talvez o que esteja faltando para você hoje é deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. E quando você deixar o Senhor ser o Senhor da sua vida, vou falar uma coisa para você: você nem vai estar mais entre os 9, você vai estar entre os 3. Porque para tudo que Ele precisar, Ele vai chamar você e você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para te servir. Feche os seus olhos agora, por favor. Feche os seus olhos agora. Oh, no nome de Jesus, feche os teus olhos. Não tenho tempo para trazer os irmãos aqui na frente. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos na presença de Deus. Oh, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está seu casamento. Eu não sei, querido, se você tem vivido os últimos anos da sua vida dentro da igreja. E os seus anos têm sido anos vividos com muita frustração, muita decepção. Mas eu quero afirmar para você nessa noite: Deus pode mudar tudo. O que você precisa nessa noite é ter a coragem de dizer: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que a minha vida está desse jeito? Por que, Senhor, que a minha vida está caminhando a passos largos? A passos largos, Senhor. Por que a minha vida está caminhando a passos largos, meu Pai querido? Para novamente viver uma frustração. Oh, meu amado, nessa noite, deposita a sua fé nele. Reaja. A expressão grão de mostarda é que ela pode ser pequena, mas ela tem que ser produtiva, tem que ser plantada no coração, tem que ser depositada na mão dele. E nessa noite o Senhor te convida a você ir onde você está, com seu olho fechado. Chama Jesus para ser o Senhor da tua vida. Chama Ele para ser o Senhor da tua vida. Chama nessa noite o Senhor para ser o Senhor da tua vida. Oh, no nome de Jesus, eu quero orar por você, com o teu olho fechado. Eu quero dobrar meu joelho aqui no púlpito, como tenho usado de costume aqui, meus queridos. Quero nessa noite orar por você. Aonde você está agora? Onde você está agora? Oh, no nome de Jesus Cristo. A pergunta que o Senhor faz para você nessa noite é: até quando eu estarei contigo? Até quando eu vou estar com você e vós sofrereis ainda? Talvez nessa noite, querido, você seja desafiado a chamar Jesus para ensinar você, para mostrar para você aonde você está errando. Não tenha medo de ouvir a voz dele, mesmo que ele diga para você nessa noite: para tudo. Vale mais, querido, uma vida com Deus, sem riqueza, sem ter muito, do que ter muito e morar no inferno. Vale mais a vida com Jesus e ter o contentamento, a suficiência, do que ter uma vida cheia de engano e de mentira. Mas nesta noite você tem que ser corajoso para você ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, nós confessamos diante de Ti, Senhor Jesus Cristo, que tem muitas coisas que não estão acontecendo como deveriam. Senhor, tem muitas coisas que têm nos oprimido. Senhor, tem muitas coisas que têm nos afligidos. Tem muitas coisas, papai querido, que nós temos vivido, que nós não temos prazer em dizer, nem mesmo para o Senhor, Pai. Senhor Jesus Cristo, muitas vezes a vergonha tem sido maior nas nossas vidas, por conta de sermos cristãos e não estamos vivendo uma realidade na Tua presença. Senhor, essa noite, eu te peço em nome de Jesus,
Visita esses corações, Espírito Santo. Visita essa família agora amargurada, esse casal agora com problema. Visita essa pessoa agora com enfermidade. Visita agora essa pessoa que está numa tribulação. Visita para essa pessoa agora, vai quebrando todas as cadeias, quebra os laços. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, liberta essa vida agora, liberta essa pessoa agora, quebra o laço, em nome de Jesus Cristo. Revitaliza ela, encha ela com poder, encha ela com alegria, encha ela de vida, encha ela, papai querido, de prazer para viver uma vida feliz na tua presença. Tira a tristeza agora, meu Deus, tira a tristeza agora, papai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós destruímos agora todos os espíritos do inferno que amarram. Eu repreendo o laço agora, eu quebro esse laço agora em nome de Jesus. Determino a cura e a libertação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita cada um agora, Pai, e faça de novo na tua presença. Honra, santifica, Pai, cada um agora nessa noite. Meu Deus, eu oro e te peço que sejam cada um abençoado em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisso, então aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Ele. Oh, glória a Deus.